Mais um podcast Audaz e hoje nós temos uma convidada muito especial, pastora Marina está aqui conosco e eu vou deixar para ela se apresentar. Marina. Oi pessoal, boa noite, ou boa tarde, bom dia, a hora que você estiver participando. Eu sou Marina do Paulinho, Marina Macedo de Faria, né? É pastora na Igreja Batista Menorá. E é um prazer estar junto com vocês, que Deus possa usar esse tempo para abençoar a sua vida e a gente possa desfrutar e aprender um com os outros. Glória a Deus. A pastora, ela iniciou o ministério, iniciou a nossa igreja local, a Batista Menorá, junto com o apóstolo Paulo. E Marina, conta pra gente, como foi esse início, como foi a sua infância? Você veio de um lar cristão, conta pra gente como foi a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Legal. Eu nasci no lar, eu fui criada no lar cristão, mas a minha mãe era cristã e meu pai se decidiu ao lado de Jesus quando eu fui apresentada na igreja. A minha mãe decidiu que ia me apresentar e eu fui apresentada e meu pai foi assistir o culto, né? E ele tomou uma decisão aquele dia. Então eu posso dizer que fui criada no lar cristão. Ele estava crescendo no caminho do Senhor, mas ele se decidiu ali e eu fui criada em um lar cristão, né? Tivemos uma infância bem simples, mas cuidada pelo Senhor, né? Então foi um tempo que Deus tinha preparado para a gente, sabe? Para minha família, nós crescemos. Depois, na nossa adolescência, meu pai se desviou. Um pouco antes da adolescência, ele se desviou do caminho do Senhor, né? E aí as coisas começam a se tornar um pouco mais difíceis, mas o Senhor sempre cuidou da gente, né? Sempre sustentou. E teve algum momento, assim, na sua adolescência, na sua infância, que ficou marcado um encontro com Jesus, assim, seu primeiro encontro, aquele momento que você teve a certeza que era Cristo que você queria seguir pro resto da sua vida? Porque, assim, enquanto a gente é criança, os nossos pais nos levam para a igreja. Eu não vim de um lar cristão, mas eu acompanho muitas pessoas na igreja e os pais costumam levar os filhos, né? Então, assim, num primeiro momento eles vão, não porque eles querem, mas porque os pais estão indo e eles acabam indo junto, né? E teve algum momento na sua vida que você decidiu, falou assim, não, a partir de hoje é isso que eu quero para minha vida, para o resto da minha vida? Sempre tem, né? Nós fomos criados, a gente ia para a igreja todos os domingos, enfrentava as dificuldades do bairro que a gente morava para chegar na igreja. Mas, assim, era um compromisso. Para a gente ir para a igreja, era mais do que ir para a igreja. Além de ir para a igreja, era um passeio. Porque era atividade, eram poucas atividades, então fazer parte da igreja, para a gente era uma coisa muito importante. Né? E a gente tinha prazer em estar indo para a igreja. Mas eu me lembro, assim, de um dia muito importante. O pastor da igreja, que eu era da Igreja Batista Jardim Marieta, que pertencia a Osasco, que é filha da Igreja da Lapa, da qual depois a gente veio participar. E o pastor Augusto Vitorino um dia chamou, a gente participava na classe de crianças, e eu devia ter, acho que 9 para 10 anos, e o pastor Augusto Vitorino veio perguntar se eu queria me batizar, se eu já tinha Jesus, né? Ele conversou, e naquela época o pastor ia na casa. Então o pastor Augusto Vitorino foi na minha casa conversar com a minha mãe, né? Perguntar se ela autorizava a gente se batizar. Lembro que minha irmã também, mas naquele dia eu tomei a decisão que eu queria me batizar e que eu ia seguir Jesus, né? Então isso é uma história muito viva, né? Lembro, assim, bastante coisa da minha infância, da minha professora da igreja. Naquela época, o professor era só ele, todos os domingos, né? Hoje a gente reveza para que todo mundo possa participar também do culto, então os professores se revezam. Mas quando eu era criança, tinha uma professora, a professora Margarida. Eu nunca esqueci dela, o tanto que ela investia na gente com os poucos recursos, porque era bem diferente do nosso tempo hoje, né, com as nossas crianças. E ela investia bastante tempo na gente, né? Então, escola bíblica de férias, tudo que tinha pouquíssimos passeios. Até tem um lugar que, quando a gente quando vai para o lado de Curitiba, do Paraná, passa num lugar que a gente lembrava que era o único lugar que a gente ia passear como igreja, né? Porque era difícil naquela época. Mas, assim, tiveram os momentos marcantes, mas o momento que eu falei, assim, eu não posso dizer que eu recebi Jesus naquela hora, mas que eu confirmei a minha aliança com o Senhor, e que eu tomei uma decisão que eu ia me batizar independente, só dependia do meu pai e minha mãe autorizar. E eles ficaram felizes, né? Então, eu me batizei e eu vejo que foi um marco na minha vida. Glória a Deus. E
Quando você conheceu o apóstolo Paulo, vocês já congregavam na mesma igreja ou você veio de outra e ficaram separados, assim, cada um congregando em uma e depois, quando se casaram, foram para Batista da Lapa? Como que foi esse encontro, assim? Na realidade, nós morávamos em Osasco e nós mudamos, e é engraçado, na casa, meu pai comprou a casa do pai do pastor Geraldo, ó, o mundo dá volta, né? E nós passamos a morar aqui perto da igreja aí. E então daqui ficava mais fácil ir para a igreja da Lapa. Então a gente tinha as amigas ali da rua que eram da igreja e nós começamos a ir para a igreja da Lapa, né? Inclusive com a Patrícia, do pastor Rian, que aprontava todas no ônibus, deixa ela saber disso. E a gente ia nós íamos junto para a igreja e eu comecei servindo, trabalhando mesmo ali na igreja, aprendendo na realidade, né? Minha adolescência foi ali que começou. E aí eu comecei a dar umas paqueradas nele, né? Porque ele era quietinho assim, mas ele era muito estudioso, né? Então ele era o líder do nosso grupo, né? Pastor Wagner, a Grace, a gente era tudo amigo de adolescência mesmo, nós crescemos juntos. Sim, sim. Então naquela época a gente começou a frequentar o grupo de adolescentes, por isso que eu vejo assim, é uma fase tão importante para a gente investir na vida deles, porque eu acho que é a fase que define. Muita gente se afasta na adolescência. Então, eu vejo assim, que a gente precisa fazer tudo para atraí-los para a casa de Deus. Não que as outras coisas é isso que vai definir, mas o fato deles estarem conosco, deles estarem ali, às vezes não estão do jeito que a gente queria. Mas só o fato de ele estar perto da gente, estar na igreja, eles estão recebendo a palavra. E a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, essa atração, e nós tínhamos na nossa época, a gente fazia bastante, nós participávamos de um grupo, né, chamado Equipe Mensagem Real, e a gente participava muito das coisas da igreja. Então, nós ia nas congregações, fazíamos viagem para o interior, que eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Era umas loucuras, assim, de trem, viajava não sei quantas horas, bem para a região perto de Ribeirão Preto, aqueles lados de lá. Interior. E a gente ia mesmo, assim, fazer evangelismo mesmo. A gente brincava, né? Porque era adolescente, mas a gente tinha propósito mesmo, sabe? De respeito, de temor a Deus. Mas era bem divertido, assim. E, ao mesmo tempo, aquilo penetrou no coração. Porque nós aprendemos, né? E, como a gente fala, Paulinho, né? Hoje é OP, mas quando eu falar Paulinho é o meu marido, tá, sim, gente? Ele tinha, assim, propósito, sabe? Aliás, os meninos, eles eram mais sérios. E as meninas eram mais brincalhonas. Então, a gente levava tanta bronca. E a gente queria fazer as coisas, né? Mas a gente levava meio na brincadeira. Mas sem faltar com a reverência para Deus. Sim, isso a gente aprendeu, né? A gente tinha propósito mesmo. E nós tivemos uma adolescência muito abençoada na casa de Deus, a gente se divertia bastante, né? Tinha muita atividade, a gente passava o sábado o dia inteiro na igreja. O dia inteiro, a gente ia de manhã, a Igreja Batista da Lapa, onde ela é hoje, ela tinha uma casa, eles tinham comprado uns 3 terrenos e a igreja era mais perto de onde que era o McDonald's, lá embaixo. Uhum. Então, aos sábados, a gente ia para a igreja de manhã e ficava o dia inteiro ensaiando, cantando, preparando para fazer evangelismo. Então, nós passamos a nossa adolescência, eu posso dizer que na casa do Senhor, né? Não que a gente não fazia as bagunças e fazia as coisas erradas também, que tinha que levar os puxões de orelha lá do pastor Davi Clava, né? Mas nós vivemos, eu posso dizer que a minha adolescência dele, nós passamos dentro da igreja. E eu agradeço muito a Deus pelos líderes, pelas pessoas, né? Pelos pais que confiava, a gente fazia muita serenata. A noite inteira, saía andando pela rua, não tinha carro, né? Tudo adolescente, então a gente começava na casa de um, ia passando de casa em casa, chegava, pior que às vezes fazia isso, e no outro dia tem que estar cedinho na igreja. Dormia todo mundo na casa dos amigos da igreja, na casa da minha sogra, na casa do outro. Então, era assim, a gente conviveu. Uhum. E eu creio que isso foi super importante, para que a gente, sabe, mesmo que tinha as outras coisas que o mundo mostrava, que era aparentemente bonito, mas a gente tinha raiz, a gente sabia o que a gente queria servir a Deus e tinha compromisso. Então eu posso dizer que eu tive uma adolescência abençoada. E além de tudo, olha,
Encontrei ele, né? Ainda encontrou. E eu não fui lá pensando nele, fui pensando em conhecer a Deus, em crescer, né? E aí a gente se conheceu lá na cantina da igreja. Ai, que legal. Lá na cantina da igreja nós éramos opostos. Ele quieto, sério, e eu bagunceira, né? Tudo assim, sempre fui mais bagunceira. Tanto que quando nós começamos a namorar, o pastor Davi parou e falou assim, Paulinho, não acredito. Você vai namorar com ela? Ela é bagunceira. Eu falei, pastor Davi, que isso? Eu fazia bagunça assim, mas era dentro da cometida, né? Sim. Mas aí nós éramos opostos. Aliás, somos até hoje, né? Mas os opostos Mas a gente tinha proposta. A gente ia para uma igreja, ele já dividia. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você vai... Olha, eu lembro de uma marca da minha adolescência que eu fui... a gente ia fazer trabalho nas igrejas. A gente ia de ônibus, ou às vezes 10 dentro de um Fusca. Era uma loucura. Que diversão. Diversão, valia a festa, né? Era muita gente, pouco carro, né? E nós fomos numa igreja, e aí quando nós chegamos lá, ele foi dividir e falou, você vai fazer o culto das ofertas. Falei, não, mas eu não sei. Ah, sabe sim, pode sentar cada um no canto, porque tinha um tempo de ir a sós com Deus, né? Uhum. Vai ser você que vai fazer. E eu falei para Deus, eu tinha aprendido desde criança. Desde criança eu aprendi que eu devia dar aquilo que é do Senhor. Minha mãe, na condição dela bem humilde, ela nunca deixou de entregar o dízimo. Ela falava, ó, a gente vai dar o dízimo e o resto a gente vai se virar. E Deus sempre proveu. Então, aquilo eu sabia, eu tinha aprendido desde criança, né? Mas eu confesso que aquele dia eu tomei um propósito de que eu nunca ia deixar de dizimar. Porque eu falei, vou falar isso para as pessoas e como é que eu vou falar e não vou cumprir? Então, eu tenho uma coisa comigo, se eu falar, é só se eu realmente não puder fazer. Mas quando eu me empenho com alguma coisa, quando eu faço um propósito, eu vou atrás de cumprir. Então, aquele culto que eu posso falar que eu não lembro que igreja, porque eu sou ruim de data e de local. Eu não lembro, mas foi um tempo um tempo que marcou. Eu tomei um propósito e posso dizer para você que de lá para cá, já faz bastante tempo, eu nunca deixei de dizimar. Eu aprendi aquilo e tomei como propósito, sabe? Senhor, abençoar, abrir as portas. E eu agradeço muito, porque foram decisões que parece que a gente pensa que é coisinha pequena, é criança, é adolescente. Não, são propósitos do coração e Deus honra isso, porque Ele vê a sinceridade do coração, né? Sim, propósitos em cima de princípios bíblicos, né? Isso é muito importante. Deus, ele sempre vai honrar quando a gente procura cumprir a palavra dele, né? Os desígnios do coração dele. Isso é muito importante. E aí você conheceu o apóstolo, né? O seu Paulinho. O meu Paulinho. E vocês namoraram, noivaram e se casaram. E o chamado de vocês, né? O apóstolo, ele compartilhou em um podcast que ele fez com a gente aqui, que ele recebeu várias palavras proféticas, né, com relação ao chamado pastoral dele, até mesmo o chamado apostólico. E você também teve essas palavras? Como foi? Como foi que você teve certeza do seu ministério? Olha, eu tenho que ser sincera que eu, assim, não posso dizer que tive uma palavra, uma direção. Eu creio que o Senhor foi usando... Eu sempre tive um coração de querer estar no centro da vontade de Deus. Isso, assim, era princípio. Porque Deus tinha sido tão bom comigo, cuidou de mim desde a infância. Então eu tinha um propósito de querer estar no centro da vontade de Deus. E eu sempre soube que... Mas quando nós casamos, que ele assumiu, eu falei para ele, eu não casei com pastor. Ele falou, como? Você sabia? Eu falei, não estava escrito isso. Né? Mas assim, de coração, no fundo, eu sabia. É que era muita responsabilidade, eu não vou dizer que é um peso, mas, assim, era assumir um compromisso que, para ser honesta, eu não me achava capacitada para aquilo. Né? Porque a gente vinha de uma igreja em que as esposas de pastor tinham determinadas responsabilidades, sabe? Assim, ela deveria dirigir o culto de mulheres, ela devia fazer isso, fazer aquilo. Era mais ou menos separado, né? E eu não me via nada daquilo. Né? Não me via... Mas, assim, o meu chamado começou... Quando eu sempre trabalhei com as crianças, gostava de estar ajudando, mas não tinha assim uma responsabilidade fixa.
E quando a minha filha nasceu, na Igreja Batista da Lapa, eles estavam construindo. Então, assim, era aquela parte de baixo cheia a igreja estava dividida com tapumes, sabe assim, o pastor Tiago já cuidava, o pastor Tiago e a pastora Wanda já cuidavam das crianças. E eu comecei a levar a minha filha lá, falei, meu Deus, como eu vou deixar essa menina tão pequena aqui, brincando nesse lugar, ainda tinha tapume, assim. Aí eu fiquei pensando, falei, ai, não vou deixar ela não. Eu falei, Wanda, eu vou ficar aqui. E a Wanda foi uma das grandes incentivadoras e alguém que eu amo de todo o coração. Ela se chama Wanda de Oliveira, alguém que marcou a minha vida. E ela falou, não, ajuda. Então eu aprendi muito de ministério infantil, cuidando da minha filha e cuidava dos outros também. Então ali ele começou a arder. Mesmo quando a minha filha começou a crescer, que ela não estava, eu ficava lá para ajudar, né? E depois comecei a trabalhar com coral infantil juvenil ali na igreja. Não sei nada de música, se é a área mais difícil para mim que existe é essa, mas eu ajudava naquilo que eu gosto, que é a parte de organizar. Então, minha filha também começou, porque a gente cantava os três. Quando a Lili era pequena, a gente ia na igreja. O AP, ele canta bem, né? Hoje está mais assim, limitado, mas ele canta bem, entende de música. Então, a gente cantava os três. A gente cresceu assim, junto com os planos, com os propósitos de Deus, eu vejo. E aí nós comecei a me engajar até que quando eu tive meu segundo filho, o Xande, ele estava dirigindo uma igreja aqui na Vila Bonilha. Então, de repente, eu me via lá junto com as crianças de novo, né? Aí já era ele que dependia mais de mim. Ficamos ali durante um tempo, até que o pastor Davi convidou ele para abrir um trabalho aqui no nosso bairro, né? E eu confesso para você que eu fiquei tão dividida, mas tão dividida. E eu tenho experiência que eu acho que vale contar, porque quando ele veio para cá, ele foi chamado para trabalhar aqui, começar um trabalho, eu tinha uma responsabilidade grande com as crianças lá na Lapa. E meu coração estava muito dividido. E eu não posso nem deixar de honrar a pastora Valéria e a Keila. Eles vieram, todo mundo, veio um grupo de pessoas, eles vieram e elas tinham até mais experiência do que eu com criança. E elas começaram o trabalho aqui, né? Então eu ficava dividida, então eu ficava um pouco lá, um pouco aqui. A minha filha, ela tinha só 12 anos, mas ela se decidiu. Não, eu vou ficar aqui, eu não vou mais. Mas eu ainda tinha, assim, eu tinha uma amiga lá e a gente trabalhava junto e ela dava bastante cano. E eu não tinha coragem de deixar as pessoas, então eu ficava dividida. E um dia eu falei para Deus, Deus, o Senhor quer que eu fique aqui? É esse o teu plano? A gente vai começar um trabalho aqui, é para mim pegar aqui? Ou o Senhor quer eu lá? Porque eu ficava muito triste de deixar as crianças lá. E aí Deus foi tão... Eu falei, sabe o que eu preciso, Senhor? Que o Senhor tire do meu coração esse amor, porque eu não quero sentir peso de deixar. Eu quero estar no centro da vontade. O Senhor chamou ele, eu tenho convicção que o Senhor me chamou também. E eu lembro que eu falei para Deus, se o Senhor não quer, tira isso do coração, muda meu coração. Eu quero estar na tua vontade. E aí foi tremendo. Eu fui, quando foi no outro dia, eu fui lá, no outro domingo de manhã, comecei a olhar, falei, não, você não está no lugar certo. Eu fui mais umas 2 semanas. Aí eu chamei ela e falei, eu vou fazer o que o Senhor me chamou. A partir do domingo que vem eu não venho mais. Não, mas não... Eu falei, não venho mais. A gente ensaiava de semana também, quinta-feira, pegava ônibus para ir lá na Lapa, né? Uhum. Então, eu falei, a partir de quinta também não conta mais comigo, que eu vou assumir. Então, aí eu entrei de cabeça aí com a Valéria e com a Keila, né? E a gente começou a investir no Ministério Infantil e meu coração ardeu porque eu senti muita paz. E é incrível como Deus mudou. Sabe assim, eu tinha alegria. E eu posso confessar para vocês que foi uma mudança de padrão de vida. Né? Na Lapa a gente andava arrumado, nos dava um saltão, né? Tudo assim. E quando a gente começou aqui, não podia ser igual. As pessoas aqui, era uma igreja começando. Né? Tinha que estar junto com as pessoas, você tinha que estar ali do lado delas. Então, larguei um monte de coisa que fazia e a gente pôde começar o trabalho com as crianças aqui. E eu tenho certeza que Deus tinha propósito, né? As minhas experiências de vida, tudo que nós passamos com
Meu pai abandonou a gente, largou, e a gente sofreu bastante. Eu usei muito isso para ajudar crianças aqui, sabe assim? Quando a gente lê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você pode ter certeza que isso é uma verdade profunda, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não entenda na hora. E eu falo assim que hoje eu converso bastante com criança, as nossas durezas, os outros ir passear e a gente não ir, ter que dividir as coisas que tinha dentro de casa para todo mundo. Sabe, quando a gente olha para trás e fala, nossa, realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu pude usar tudo isso, né, para estar perto das crianças, para compartilhar com ela e saber o que ela passa. Porque é fácil a gente falar, né, quando você está de fora. E falar, é assim, mas quando você passou, você tem uma visão diferente, você sabe o que ela está sentindo. Aquela dor do abandono, aquela dor da necessidade, a dor de ver o outro ter alguma coisa e você não é teu tempo, e você não ter. Então, assim, tudo que a gente passou, tanto na minha infância quanto na nossa adolescência, as durezas do nosso início de casamento, tudo isso serviu para ajudar a gente a crescer, amar mais o Senhor, de ver que Ele não desampara o que neles confiam. E é engraçado que quando a gente trabalha com criança, você tem que aprender versículo curtinho e objetivo. E olha, esses são as minhas âncoras hoje, você acredita? Até hoje a gente estuda, sabe, às vezes versículo mais difícil, né? Mas assim, o que me mantém, que me faz lembrar na hora da dor, é aqueles versículos que a gente fala para a criança, né? Eis que estou convosco todos os dias, não te deixarei nem te abandonarei. Então, aqueles versículos que o Senhor dá força ao seu povo. Aí parece assim tão pequenininho, né? Porque você precisa ensinar para os pequenininhos conforme eles podem entender. E aqueles versículos são chaves para mim, né? Aquilo eu guardo no meu coração, aprendi para passar para as crianças e serviu de alimento para mim. Eles falam, alimento de criança, mas é um alimento nutritivo, né? Porque é a palavra, né? É a palavra de Deus. Nossa, que incrível. A sua veia para o infantil é muito nítida, né? Você fala com uma paixão, com amor. Você já pensou em servir em outra área da igreja, de repente cuidar de casais, família, ou o que queima mesmo no seu coração é o ministério infantil e vai ser assim? Quando eu sempre trabalhei fora, né? Eu me aposentei no Banco do Estado de São Paulo e eu tinha um propósito. Eu sei que foi Deus, acho que é uma coisa assim, que é legal de compartilhar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos por necessidade, né? A gente precisava. E trabalhei 3 anos em um hospital, em que meus amigos, eu trabalhava de sábado e domingo, que era o hospital, o pastor Wagner, o Werner, nossos amigos, eles iam tudo lá no sábado, ou no sábado, às vezes no domingo, eles iam para a igreja, eu não podia, porque eu tinha que trabalhar, dar plantão, mas aí eles iam todo mundo lá, ficava todo mundo na recepção do hospital, olha só, que é essa coisa de adolescente mesmo, né? E eles ficavam lá e eu ficava trabalhando, a gente conversava. Então, assim, depois disso, eu prestei um concurso público para o Banco do Estado de São Paulo. Quando Deus tem algo para você, você só tem que ir atrás e confiar. Que Ele abre portas onde não tem. E eu prestei esse concurso junto com outras amigas que trabalhavam comigo lá. E nós fomos em 5 fazer essa prova do banco. E só eu passei. E elas tinham mais estudo do que eu. Elas tinham, eu creio que mais recursos. Mas quando Deus dá alguma coisa pra gente, a gente só tem que crer. E eu tinha falado para Deus, porque lá eu trabalhava de sábado, trabalhava de domingo. E eu falei para Deus, Deus, eu queria tanto participar das coisas da tua casa, né? Junto com todo mundo. Né? Queria estar junto com meus amigos. Fazer as coisas que os meus amigos fazem. E eu não posso por causa do meu horário de trabalho. E eu queria tanto trabalhar meio período. E eu prestei esse concurso, nem acreditei quando fui chamado, porque ninguém foi. E aí eu fui chamada, prestei e comecei. Com 18 anos eu entrei, fiz a prova e fui chamada. Então eu trabalhei a minha vida, assim, casei, tive meus filhos, tudo sendo funcionário do Banco do Estado de São Paulo. Então isso me levou a abrir outros horizontes, né? Daquilo que você gosta de fazer, do cuidado. E voltando para o que você perguntou, né?
Então, como eu trabalhava fora, eu não podia participar da sociedade de senhoras. E eu era muito cobrada, né? As pessoas cobravam, né? Porque eu falava, meu Deus, mas assim, sabe quando você não tem... Eu não sei se eu sentia insegura, se eu ficava, sei lá, se era com medo, né? Mas assim, eu gostava mesmo de ficar com as crianças, né? Mas eu era muito cobrada, né? E eu tinha falado para Deus que quando eu tivesse oportunidade de ter tempo, eu queria investir mesmo mais na área infantil, mas eu estava disposta a fazer. E na época, a Pervange era a líder da Sociedade de Senhoras, né? Então a gente começou a trabalhar para começar a falar culto de mulheres, tirar senhoras, porque tinha um preconceito, né? Até hoje, você fala senhora, você já pensa, né? Senhora, cabelos brancos, né? Mas assim, tem jovens senhoras como você, né? E eu comecei a trabalhar com mulheres, junto com a Pervange, eu falei, Pê, a gente dá certo, porque ela tem um ânimo que não tinha tamanho. E eu não sou assim, né? Então, eu gostava de organizar. Eu falei, então a gente trabalha. Você pensa nessa parte, eu fico com a parte de organização. E nós trabalhamos muito tempo junto. E eu comecei a gostar do trabalho com mulheres e fico até hoje, né? Trabalho e até hoje ajudando. Eu sei que Deus está levantando pessoas para continuar, não só essa área, mas a infantil também, né? Ter pessoas novas, outras ideias e onde você forma, tem a experiência, né? Que eu falo que é o segredo do nosso Ministério Infantil. É ter as pessoas que têm a experiência, mas tem a juventude que está ali com as ideias, com as brincadeiras, né? Então, assim, isso torna atraente o Ministério Infantil. Então, eu ajudei, fomos líder de adolescente, e nossa primeira missão foi como líder de adolescentes na Igreja da Lapa, né? Antes de assumir outras coisas, até esses dias a gente conversou com o pastor Rian, a Regiane Ramos, todos eles dormindo lá em casa. Meu Deus, que bagunça, era uma bagunça mesmo. Mas nós éramos líder dos adolescentes. Mas, na realidade, o meu coração arde mesmo, tenho afinidade, eu acho que de entender mais, né, e gostar de ensinar, de transmitir, de trazê-los para perto. O meu chamado forte mesmo é com crianças. Mas hoje eu faço trabalho com mulheres com prazer, né? Assim, é diferente, assim, até porque parece que se tornou mais leve, né? O hall de mulheres, aquela parecia uma coisa tão, mais né? formal, né? Círculo de oração, né? Não tenho nada contra, mas assim, eu confesso que aquilo era mais difícil, né? Mas a gente tá aí pro que deve né? O senhor mandar, vamos embora, né? Com certeza. E conta uma coisa aqui pra gente, Marina. A gente sabe que nós mulheres, né, nós temos muitas obrigações, né? É um pouco diferente dos homens, né, que normalmente tem mais a obrigação de trabalhar e não tem muita como eu posso dizer, não gasta muito tempo, né? Tempo assim diário com casa, com filhos. Como que é para conciliar? Como que você fez e faz para conciliar a vida ministerial com a sua vida de mãe, de esposa e de dona de casa também, né? Porque... de vó agora. E de vó também. Conta pra gente como você faz para conciliar tudo isso e ser tão excelente. Olha, eu digo para você que tudo é feito de fases, né? Então a gente tem que estar sempre atento que fase da vida eu estou vivendo. Porque é muito diferente hoje de quando a gente tinha as crianças pequenas. Eu abri mão no meu trabalho de pegar um serviço, um cargo de uma gerência, alguma coisa maior, de ir atrás, abrir mão de convites, porque eu precisava cuidar dos meus filhos. E mesmo trabalhando meio período, eu perdi muitas coisas, muitas fases importantes da vida deles, porque eu não vou dizer que... na realidade, eu me sentia muito cobrada, sabe assim, né? De trabalhar fora e ter os filhos. Então, assim, quando a gente opta por alguma coisa, você tem que estar convicto, porque senão a gente sofre demais, né? Como que é feliz quem não se condena naquilo que acredita, né? Então, assim, são fases que a gente passa. Então, quando eles eram pequenos, eu abri mão de muita coisa para estar com eles, falhei muito também, né?
Meu filho dormiu muito nos bancos da igreja, no tapete, no chão, né? Então, assim, teve fases que era difícil. E, olha, por mais que a gente seja multitarefas, que falo que a mulher é multitarefa, a gente descobre, né? E eu aprendi com a neurocientista, que eles falam que o homem faz uma tarefa de cada vez e a gente faz um monte de coisa. Realmente a gente faz, mas se a gente for ser honesta, por mais que a gente não faz todas bem feitas. Tá? Você faz uma bem feita e as outras mais ou menos. Mas a gente faz um monte de uma vez só, faz. Mulher é meio faz um povo, monte né? de coisa, mas você não pode dizer que você fez tudo bem feito. Então, foi uma fase difícil, né? E a gente perdia algumas coisas, né? De fases da vida, abrir mão de outras, carreira profissional. Então, a gente tem propósito, né? Tem tempo que você tem que fazer as escolhas. E é isso que a gente precisa. Tá pedindo para Deus a escolha. O que eu preciso, né? O que é mais importante que eu faça agora? Porque às vezes a gente descuida. E eu vi que eu falhei também bastante, né? A gente descuida de alguma coisa que é importante porque tá parecendo uma coisa que é urgente, né? Não, e a gente tem que estar, então, com foco. O que é importante nessa fase da vida, né? O que eu posso... Qual é a minha escolha que Deus escolheria para mim? Então, tudo tem um tempo e a gente tem coisas que você leva, né? Você não faz bem feito, ou você cuida bem da casa, ou você cuida bem dos filhos. Então, assim, você tem que escolher, eleger ali aquilo que é mais importante no momento, né? Eu sempre falo isso com os professores do Ministério Infantil, que tudo que tiver as mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Então eu já recebi bastante crítica de não estar participando de algumas coisas da igreja, porque não dava, porque por mais que eu quisesse, não dava, né? Então eu tinha que optar, né? Você tem criança pequena, sabe como eles precisam da gente, né? Então a fase da adolescência dos filhos, e depois eles crescem, casam, vai cada um para o seu canto. Então hoje é diferente. Hoje eu passo praticamente o dia inteiro na igreja, né? E tem trabalho. Mas assim, já é diferente, não é? Por quê? Porque nós estamos em uma outra fase. Ou se a gente fizer comida, e se não fizer, a gente passa lá no come por quilo. Então, é uma coisa que você não pode fazer porque Exatamente. Você tem criança, ele depende de você. Sim, né? sim. Então, eu vejo que a gente tem que estar consciente da fase que a gente está vivendo. Sabe? O que os nossos filhos precisam. Porque Deus não te cobra, as pessoas cobram. É verdade. As pessoas cobram você, que você tem que ser multitarefa, você tem que estar em tudo feito, porque você faz isso bem feito, se você errou da outra vez, parece que você... né? Mas assim, o nosso coração precisa estar em paz com Deus, né? Para que a gente faça as coisas que são importantes, né? Não só as urgentes na medida, mas fazer aquilo que é importante em cada tempo, né? No tempo que a gente está vivendo, né? Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tô na Menorá há bastante tempo já, e essa questão de você transicionar, né, do ministério, não só ficar no ministério infantil, mas também ser consagrada pastora. Por quê? Porque até uns anos atrás, a mulher não tinha esse reconhecimento, né? Normalmente era só o homem. E a mulher sempre teve um papel muito importante. Mulher e pastor. Não, e a mulher e a mulher num todo também, biblicamente falando, né? Por exemplo, Jesus apareceu primeiro para uma mulher, né? Então, assim, a gente vê uns pontos muito específicos na Bíblia relacionados à mulher. Só que a mulher começou a ter essa evidência de uns anos para cá. Antigamente era o pastor, né? E a mulher do pastor, né? Que tinha que fazer a sala, aquela coisa toda. Como que foi para você esse reconhecimento pastoral e você passar a pregar, né, para a igreja nos cultos de família? Porque uma coisa era você pregar ali para as crianças, no culto infantil, dar aula para as crianças. E essa transição sua, né, do ministério infantil para a igreja, para ministrar para a igreja, família, né, para todas as pessoas. Olha, eu confesso que nós viemos de uma igreja em que não tinha essa cultura. Né? Então, realmente, era o pastor e a esposa do pastor, né? Que ajudava em outras áreas.
E nós viemos com essa cultura, mas desde que nós começamos, depois que a igreja começou a crescer, o AP sempre falou para mim, falou, ó, eu acho que você tem bastante coisa para passar para as mulheres, mas eu sempre dei um jeitinho de fugir, porque lá no fundo, eu não sei se porque eu cobrava demais de mim, né? Porque eu penso, para você, você precisa ser íntegra. Eu não tenho assim minha consciência diante de Deus. Eu não faltava com integridade, mas eu achava que eu não tinha conhecimento, né, suficiente. Então assim, eu não me via. No fundo eu sabia, mas assim eu não me via. Então eu adiei isso por muito tempo. Muitas vezes ele falou, se você estiver disposta, eu falei, mas a gente vem da igreja, lá não faz isso, lá não tem ninguém. Eu tenho amigas que são excelentes ministras das palavras, mas não foram consagradas pastora. Então eu falava, mas como é que eu posso ser pastora, sendo que é fulana, que eu amo muito? Não é. Então eu me cobrava, né? Até o dia em que, sabe assim que você sabe, pronto, não adianta mais. Jeová pegou na Não curva. adianta, pegou na curva. Falei, sabe assim, até porque eu sabia, se eu não, eu estava parando um monte de gente que Deus tinha chamado, que tinha ministério, e eu precisava me posicionar, porque eu sabia que ia abrir uma porta, né? Ia ser abrir uma porta para que outras mulheres pudessem assumir o chamado que elas tinham também, né? Não que se eu não assumisse não ia ter, mas eu sabia que eu ia quebrar alguma coisa, né? Que não deveria ser assim. Então eu tomei a posição. E confesso que tremi bastante. Olha, já era há bastante tempo mesmo, há muito tempo, quando ele já tinha falado, e eu fui levando. Mas tem uma hora que você tem que se render, né? Você falou, Deus, eu falei para Deus, o Senhor sabe que eu amo preparar aula para as crianças. Isso não significa que você não estude, né? Porque muitas vezes as coisas que eu ministro, até acho que as pessoas sabem, né? De repente parece que eu estou falando para criança. Assim, não com desrespeito ao público, mas é porque tem coisa que às vezes a forma que você fala para criança até o adulto entende melhor, né? Então assim, sempre tive esse temor, essa preocupação de estar ensinando a verdade, de procurar falar de forma que as pessoas entendam, né? Porque eu falo pro meu marido que ele é muito inteligente, porque ele é mesmo, né? Então assim, eu falei para ele, nossa, mas eu acho que essa palavra é tão difícil. Eu falei, não, mas você tem que ajudar. Mas meu jeito é mais, eu acho que é a simplicidade de falar, porque eu estou sempre ligada, eu estou falando com criança. Então, quando eu tomei uma posição, e é incrível, né? Quando você se entrega, e aquele momento da consagração, né? É um diferencial muito grande na vida da gente, sabe? Assim, parece que abre os seus olhos para outras coisas, né? É a unção, essa é a verdade, né? A unção, quando você se rende para aquilo que Deus tem, então, sem dúvida, ele opera, e aí você... Não que o frio na barriga sempre dá, né? Pela responsabilidade, por você estar passando alguma coisa e falar, Senhor, se não é isso. Aí você estuda. Aí chega lá e fala, ai meu Deus, mas eu acho que não é isso. Não, Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor quer? Né? E aí depois você recebe essa resposta, Deus falou tanto comigo nisso. Ai, Deus me alcançou nisso. E aí você fala, ai Senhor, obrigado. Né? Porque a gente cede para o propósito de Deus. E ele faz, né? A nossa obrigação é ir. É cumprir, porque ele precisa de cada um de nós, né? Para transmitir, né? E aí ele opera. Então, aceitar esse desafio, né? Foi, assim, um divisor de águas, né? Eu confesso que eu ficava meio assim, sem graça, meio insegura, né? Até porque ele conhece muito a Bíblia. Tudo que você fala, ele conhece, porque ele sempre foi estudioso, né? Ele conhece mesmo. Aí eu ficava pensando, falei, bem, como é que é isso daqui? E o meu filho também estudava muito, né? Aí eu falava, não, eu não posso ser pastora, não, mas eu sei muito menos que eles. Eu falei, como é que eu vou? Mas assim, quando você fala, Deus, ó, eis-me aqui, né? Então, aí ele entra com a graça, né? Mas eu confesso para você que é mais cômodo para mim pregar nos acampamentos Kids, pregar no culto infantil, no culto dos pré-adolescentes, né? Mas quando é feita a escala que eu tô lá, eu me consagro, eu procuro não mexer em redes sociais aqueles dias, pelo menos os dias que antecedem a ministração,
Eu sou tentada, mas eu não faço. Por quê? Porque eu não quero deixar outras coisas influenciar, né, naquele propósito que Deus tem para aquela ministração. Porque eu vejo que cada momento que a gente vai ali ministrar a palavra, é como se você estivesse preparando uma refeição para as pessoas, sabe? Um alimento. Porque a palavra é alimento, né? Sim. Então eu me sinto assim, na responsabilidade de preparar um alimento que seja nutritivo, um alimento que tenha tudo que uma refeição precisa. A proteína, o carboidrato, né? A sobremesa, o docinho. Então, assim, eu me preocupo quando eu vou preparar, a gente não pode preparar miojo, né? Aí você dá lá, faz alguma coisa e... não, só para cumprir escala. Não, eu tenho muito temor, né? E eu sei que isso é uma visão da nossa igreja, né? Eu posso falar isso com muita tranquilidade com todo mundo que sobe ali, né? E que lidera, né? Eu sei que é uma preocupação, mas... Confesso que... Se falar para mim, você quer escolher ficar onde? Aí eu falo, eu vou ficar no Kids. Mas quando o senhor manda, né, tô dentro, aí eu vou. E ele capacita, porque, nossa, é muito edificante ouvir as suas ministrações. A palavra realmente é o que você falou. É algo realmente nutritivo, né? Todas as mensagens ali, inclusive se você não ouviu ainda, tá lá no nosso canal, no canal da Igreja Batista Menorá. Acessa lá o link, tem várias ministrações, inclusive as ministrações da pastora Marina, que são palavras que edificam e que realmente, sabe, nos dão ferramentas para viver o dia a dia, né? Porque é isso que a palavra de Deus ela é uma ferramenta para que você possa viver o dia a dia. Não é algo que você tem que ler ali e só guardar no coração, não é. Você guarda no coração e coloca em prática. Né? E isso tem sido feito através da sua vida e através dos outros pastores também. Glória a Deus. Pastora Marina, agora a gente quer abrir para as perguntas. Gabs, fala pra gente aí. São perguntas que o pessoal colocou na rede social, no Instagram, e são pessoas que têm algumas coisas que querem perguntar. Vamos lá. Vai lá, então. A primeira pergunta é da Amanda Canazaro, e ela perguntou, como você sabia que ele seria seu marido? Acho que ela se referiu ao apóstolo, né? Ai, porque ele é inteligente, ele ia saber fazer a escolha. Brincadeira, não... Não, que ele é inteligente, que ele sabe fazer a escolha, isso é verdade, né? Mas... Olha, a gente começou... Primeiro, ele sempre orava para Deus mandasse uma pessoa que estivesse no propósito dele, para a vida dele, para completar. E a gente começou a namorar, né, assim, na igreja. Eu admirava, porque ele era o líder, né? Eu acho que todo adolescente tem isso, para aquela pessoa que lidera, né? Era alguma coisa assim. E ele era quieto, ele era mais sério. Então, assim, a gente começava ali, a forma que ele ensinava a gente, como a gente devia se comportar, aquilo me atraiu, né? E eu buscava de Deus também, sabe? Fazer a vontade dele. E a gente começou a se identificar. Embora, que eu falei, nós somos muito diferentes, né? É até engraçado que ele falou que a gente ia fazer evangelismo ali por lá do Jaraguá e eu levava as coisas dele, levava mesmo, né? Porque ele vivia esquecendo. Só que agora inverteu. Eu que esqueço e ele que carrega. Mas ele tem essa dívida comigo, né? Então, mas a gente começou a se entender. Né, assim, tinha os mesmos propósitos, né, gostava de servir ao Senhor juntos, a gente se complementava, né, então ele fazia as partes, eu fazia as partes práticas das coisas, assim, né, e ele sempre preparava a parte do ensino. Então a gente cresceu no namoro, nós namoramos alguns meses, e aí não deu certo, e aí a gente desmanchou, e parecia que não ia... Aí ele começou a namorar com uma outra menina, que era amiga minha, e eu fiquei muito brava. Mas não durou muito, porque, como dizia ela pra mim, e hoje ela é minha amiga, ela falava assim pra mim, a mãe dele só gosta de você, ela só fala de você. Ai, eu não acredito. Né? E minha sogra gostava mesmo, ela sabia, acho que eu ia cuidar dela depois, né? Então, e aí a gente foi. Aí nós separamos. E é tão engraçado, por isso que eu falo que quando nós separamos, que a gente parou, não ia namorar, viu, que achava que não estava se entendendo, eu falei para Deus, Deus, tira do meu coração, eu não quero gostar dele, se ele vai namorar com outra, eu não quero sofrer. Tira do meu coração. E olha, e Deus tira mesmo, sabia?
Ele tirou mesmo. Eu fiquei aquele tempo anestesiada, cada um pro lado. Eu quase namorei com um amigo nosso hoje, mas não namorei. E aí a gente ficou. E depois, passou um tempo, aí ele começou a vir atrás, vir dar uma chavecada. Aí eu dei uma esnobada, né? Melhor, né? Quem nunca? Mas aí a gente sabia, e nós voltamos a namorar só nós dois, não contamos pra ninguém. Porque a gente não queria deixar ninguém chateado e a gente queria ter convicção de que era isso, né? Embora a família dele queria, e a minha mãe também, que é o maior puxa-saco dele, né? Eu falo que ela gosta mais dele que de mim. E aí a gente então foi crescendo, né? O conhecimento, os propósitos. Então eu não tenho a menor dúvida de que nós fomos feitos um para o outro, nós nascemos no mesmo hospital. Olha que engraçado, depois que a gente descobriu, né? Fomos apresentados na mesma igreja, ele sempre ficou na Igreja Batista da Lapa desde que nasceu, a vida dele foi lá, meus pais mudaram, né? E depois acabei voltando e a gente se encontrou de novo. Então eu tenho convicção de que as coisas vão acontecendo, não que não tinha diferença, mas diferenças que você ajusta, né? Porque às vezes tem diferença. As pessoas são diferentes, mas o propósito é um só, então a gente se ajusta, né? Então, foi assim que eu tive convicção, né, de que a gente foi feito um pro outro. Então, pegando nessa linhagem de família, a Elo perguntou assim: qual foi seu maior desafio em relação aos seus familiares, por conta do seu ministério? Olha, eu acho que assim, desafio no sentido de tempo. Sabe assim? Porque você começa a se envolver, muitas vezes, você assume compromisso que a igreja precisa e você deixava de participar de alguma coisa, às vezes de um aniversário, às vezes passava rapidinho. Ah, mas você tem compromisso de novo? A gente acabava tendo, porque ele era o pastor, né? Então, assim, a gente estava junto, né? Mas, assim, nós sempre tivemos o apoio. Quando nós começamos o trabalho aqui, minha mãe veio para cá, meus irmãos vieram ajudar a gente aí no trabalho, na igreja. A minha sogra sempre apoiou a família dele. Então, nós tivemos apoio. Ministerialmente, a gente teve apoio de família. Eu acho que eu falhei um pouco, mas assim, era por não ter opção, né? Que eu acho que eu fiquei devendo algumas coisas com a família, alguns aniversários, algumas coisas nesse sentido que precisava assumir pelo cargo que a gente, pela responsabilidade que a gente tinha com a igreja, né? Agora eu vou fazer uma pergunta que eu fiz. Como que é seu tempo com Deus? Tipo, como que você entra em comunhão com Deus? Qual é o horário do dia que você acha melhor para ter essa intimidade com Deus? Fazer a leitura da Bíblia? Eu sou pessoa que eu posso dormir, eu acordo cedo, né? De noite eu vou amarelando. Se eu estiver assistindo um filme, dificilmente eu acabo de assistir o filme, nunca sei o que aconteceu. Eu assisto domingo à noite o Fantástico, algum programa assim à noite, encosto lá, nunca sei qual é a última parte, que eu já babei lá no sofá. Então, assim, eu sou da manhã. Se precisar acordar 4 horas da manhã para fazer alguma coisa, eu estou disposta. Então, o meu tempo mais assim, de estar estudando, de estar lendo, é mais no período da manhã, né? Quando eu tiro para estar estudando ou estar lendo algum assunto específico, quando eu tenho que preparar a ministração ou quando eu vou preparar, aí é mais diversificado, né? Mas assim, o meu tempo a sós com Deus, ele é mais de manhã mesmo, né? Se eu precisar acordar cedo para fazer alguma coisa, sempre orar antes, nunca sair da cama sem falar com Deus, sabe? De buscar a direção dele, de agradecer. Você costuma só orar ou escrever? Eu escrevo quando eu estou preparando. Até ontem, essa semana a gente estava mudando de sala, né? Aí eu falei pro meu marido, dá uma olhada aqui. Eu tenho, acho que uns 10 ou 12 cadernos grandes, tudo escrito. Mas assim, é escrito as mensagens que eu vou ouvindo, as coisas que eu vou anotando, né? Então, isso me ajuda a gravar, né? Mas assim, de escrever só assim é muito pouco. É mais quando eu estou preparando um estudo mesmo. Legal. A Bárbara também perguntou
Fala sobre uma experiência com Deus que demonstrou o amor dele de uma forma simples. Uma experiência? Eu vou contar uma de, assim, quando eu era recém-casada, né? Eu comecei a ler um livro que chama O Louvor que Liberta. É um livro bem, bem antigo. E eu comecei a ler aquele livro e eu falei para Deus, e ele começa a falar que você deve louvar nas situações, tomar propósito. E ele começa a contar histórias, né, testemunhos de pessoas que foram curadas. E eu tinha um problema seríssimo de alergia. Duro, pobre, não tinha, comprava luva naquela época. A minha mão, eu lavava a louça, a minha mão abria que sangrava. Mas sangrava, eu tinha uma alergia bem séria. E eu lembro que eu tinha ido num dermatologista e ele tinha passado um remédio que era caro. E eu pensei assim, que ele mandava usar aquele produto, porque eu tinha que lavar a louça, né? Como que ia fazer? E eu me lembro que eu terminei de ler aquele livro, eu estava no dermatologista, eu estava lendo, vim para casa, comprei os remédios e acabei de ler o livro em casa. E quando eu acabei de ler o livro, ele fala que ele toma uma posição ali de louvar a Deus e pegou tudo. Eu fui lá, catei os remédios que eu tinha pagado caro. Falei, Deus, eu vou na fé, eu vou jogar todos esses remédios fora e vou ter que continuar lavando louça. Se o senhor cura, então eu vou ver que o senhor vai curar. E para mim, aquilo ali foi, acho que o primeiro desafio que eu fiz. E eu peguei todos aqueles remédios que era caro, que era tão duro para a gente comprar as coisas, e coloquei no saco, amarrei e pus no lixo. E falei, Senhor, e eu não tenho dinheiro para comprar outro detergente mais caro, não. Tem que ser esse daí que a gente tinha mesmo. Nossa, mas aquilo eu posso dizer que foi, por isso que foi a primeira coisa que me lembrou. Foi um marco na minha vida. Agora eu posso comprar qualquer detergente, gente. Não importa a marca, não adianta eu ficar escolhendo. E o Senhor curou mesmo, curou. Eu continuei lavando louça com detergente comum depois que passou uns dias. Porque sabe quando você ora e entrega, você não fica olhando toda hora? E eu ainda falei, Paulinho, bem, lembra que minha mão abria? Não abriu mais. Aí contei para ele que eu tinha jogado todos os remédios fora, eu mal tinha pago. E foi uma experiência tremenda com Deus. De que Deus cura, que Deus cuida. Outra experiência que eu tive com Deus, não sei se ela quer duas, mas agora que já comecei, vou contar, né? Senão vocês vão ficar curiosos, né? Conta, opa! Quando ele teve síndrome de Guillain-Barré, a gente estava, acho que no terceiro dia. Ele estava na UTI, o estado era bem grave, o médico tinha conversado comigo, que não sabia. E nessa noite, o Dr. William chegou e falou, olha, eu não sei se a gente consegue segurar ele. A situação dele é bem grave, né? A situação, porque quando ele internou, eu não achei que era assim, tá? Aí ele falou, vai ficar na UTI, minha filha. Mãe, ele vai ficar na UTI, você não está preocupada? O médico falou que é só de observação. Mãe, larga de ser, eu acho que você fica tão querendo se proteger que você nem pensa em tudo, né? E aí, nesse terceiro dia, ele tinha piorado bastante. Né? A situação dele estava bem, ele já não movimentava nada, um homem daquele tamanho lá, né? Ele já não movimentava, ele só movimentava os olhos, e aquilo assustou. E aí o doutor Ilha falou, olha, eu não sei se a gente vai aguentar passar, né? E Deus foi tão bom, tão misericordioso, que ele ficou na UTI, e quando ele foi ser internado na UTI, não tinha vaga nos leitos comuns, só tinha vaga no isolamento, mas Deus preparou, né? Porque no isolamento eu fiquei com ele na UTI, a médica me deixou ficar durante o dia e falou, de noite você vai descansar, mas durante o dia você pode ficar com ele. Então ele ficou na UTI esses 15 dias e eu fiquei com ele e de noite eu ia embora. E nesse dia o doutor Ilha, quando ele passou, ele falou que ele tinha, que a chance dele, que o caso era grave, né? E meu medo, como ele não se mexia, se ele tivesse alguma coisa, ele não tinha nem como apertar aquela pera, né, que fica na cama. Alguém para socorrer ele para fazer alguma coisa se ele passasse mal. Então aquele dia eu estava muito tensa. E quando o pastor Tiago, a pastora e a Wanda estavam lá no hospital, eles tinham ido visitar, porque naquela época só entrou os pastores mesmo, porque ele precisava de ficar mais isolado. E quando nós saímos da UTI, devia ser perto de umas 10 horas da noite, eu desci, o pastor Tiago desceu comigo para pegar o carro que eu vim embora. Aí eu falei assim,
Ai, meu Deus, roubaram meu carro. Ele falou, imagina, Marina, você não deixou o carro aqui. Eu deixei, pastor Tiago, tenho certeza. Hoje tinha uma vaga bem aqui na porta. Ele falou assim, não, você não deixou. Eu falei, deixei. Aí nós olhamos em volta. Vai que eu tinha errado também, né? E o carro tinha sido roubado. Aí eu falei, Deus do céu, não acredito, mais isso. Né? Ele aí, a gente precisava. Aí eu me lembro que o pastor Tiago ali fora mesmo, já ligamos para fazer boletim de ocorrência. E o Luciano, né, Ponce, eles ligaram e falaram, não, vamos fazer o seguinte, vamos atrás. Foram lá, te levo para casa, o pastor Tiago trouxe para casa. E eu lembro que eu cheguei em casa e quando eu chegava mesmo, eu colocava um louvor da Ludmila Feber, Não Pare de Lutar, que foi como uma oração aquilo para mim. E eu ficava ali e eu pensei, meu Deus do céu, agora mais essa sem carro. E aí, quando foi 4 horas da manhã, tocou o telefone. E era da delegacia, o delegado falou assim, olha, a senhora vem aqui, por favor, porque acharam o seu carro, a gente acha que é o seu. Mas foi uma voz assim, quem cuida do carro não vai cuidar da vida? Mas foi assim, sabe assim, eu nem consegui ouvir o que o delegado estava falando. Quem cuidou do carro? Eu nem sabia como que o carro estava, porque a gente foi roubado tantas vezes de carro que eu sempre dá um jeito depois, né? Já nem... E aquilo foi tão claro, mas foi uma voz tão nítida. Sabe assim, quem cuida do carro não vai cuidar dele? Então eu confesso que foram dias difíceis. Foram dias bem difíceis. E nós achamos o carro, aí eu falei pro moço, eu não vou buscar agora não. Eu falei para ele, eu tô tão cansada. Porque eu ficava assim, horas ali de joelho orando quando eu voltava. Então eu quase não dormia, né? E ainda 4 horas da manhã eu falei, moço, nem tem como ir aí. Aí ele falou assim, a senhora precisa vir porque eles vão ficar esperando a senhora. Aí eu liguei pro Luciano e aí eles passaram lá em casa e a gente foi e realmente o carro tava lá, precisou ir pra delegacia, aquela coisa toda. Mas aquele dia me trouxe uma paz que eu tenho aprendido, que nada acontece sem a permissão de Deus. Então Deus até permitiu. E olha, eu confesso para você que eu não estava preocupada mesmo com o valor, se custava, se a gente ia ter dinheiro para comprar outro carro. Não foi aquilo, foi mais assim pela trabalheira que a gente tinha pela frente, já passando, na realidade, aquele dia, acho que era o 4º ou 5º dia de UTI. Né? E nós ficamos um mês ele ficou um mês internado no Hospital São Camilo. Então, aquilo foi uma experiência muito profunda. Sabe assim, muito nítido a voz de Deus, saber que Ele cuida de coisas assim. Então aquilo me fez crescer muito. Apesar de ter passado vários dias que a gente chorou ali, que não sabia quais eram as sequelas, né, e tudo que nós passamos, mas foi uma experiência assim de ver o cuidado de Deus que me fez crescer. Então, quando eu passo meus perrengues, eu falei, não, Deus está cuidando, ele vai permitir até aqui, né? Quando chegou a hora que não é mais, ele vai pôr limite naquilo. Nossa, que incrível. Obrigada por compartilhar isso. Nossa, eu tenho certeza que eu fui muito edificada com esse seu testemunho da questão do cuidado de Deus. Nossa, glória a Deus. Glória a Deus. Assim, pode ter certeza. Eu não sei se você está passando aí por alguma coisa assim, mas confia no Senhor. Sabe assim, Ele permite coisas que a gente fala, não, eu não vou suportar. Mas ele dá força também, né? É que eu falei, né? Ele dá força ao seu povo. E então, você passa assim. Nós passamos bastante momentos difíceis com relação à saúde dele, né? E eu, assim, uma pessoa que busca Deus, que confia, que crê em milagre, muito mais do que eu, assim, porque, sabe, assim, tá vivendo ali e manter paz. Então, foi um tempo bem de crescimento, né? Então, cada um de vocês, né? A gente que tá aqui. O testemunho do AP com relação à saúde dele, né? É um testemunho de superação de muitos milagres, muitos milagres, né? Deus curou ele em vários momentos, né? E vem curando, né? E glória a Deus por isso, porque o nosso Deus, ele é um Deus fiel. É Deus de milagre, né? É um Deus de milagre, é um Deus que cumpre, é um Deus que cuida, é um Deus que ama, incondicionalmente. Então, é incrível, incrível mesmo. Só lembrando de uma coisa que, às vezes, eu me lembro que quando ele estava internado,
o apóstolo Rubens, eu chamo ele de Rubinho, né? Apóstolo Rubens, ele foi visitar lá no hospital e ele falou assim, Marina, descansa, ele tá na mão de Deus. Aí isso foi um dia antes de acontecer o ocorrido. Aí eu falei, ai meu Deus. É engraçado, né? Quando você entrega, fala, tá na mão de Deus. Quantas vezes a gente fala, tá na mão de Deus, a gente fica com medo, né? Eu confesso que eu fiquei com medo aquele dia. Eu falei, e se Deus quiser levar para ele? Né? E se Deus quiser? Né? Mas não, quando tá na mão de Deus, tá seguro e ele faz o melhor, né? Porque não envolvia só a vida dele, o ministério dele, envolvia a nossa vida, os filhos, envolvia a igreja, né? Sim, e Deus tinha um propósito, né? Sim, com certeza. E olha aí, que glória, né? Que bênção que a gente tem vivido através da vida, da sua vida, da vida do AP, né? Quantas coisas vocês construíram e ainda vão construir, né? Porque independente do tanto de tempo que já se passou, a obra de Deus continua através da vida de vocês, né? Vocês estão aí ativos no ministério, né? E eu sei que Deus ainda vai fazer grandes coisas através da vida de vocês. Não só como pastores, mas como família, como homens e mulher, como homem e mulher de Deus que vocês são. E é uma honra para nós poder fazer parte disso tudo, né? Fazer parte desse ministério, dessa igreja. Aliás, é uma honra para nós poder estar aqui com você essa noite. Queria te agradecer. Obrigada. Foi muito bom esse tempo de conversa. Você é uma mulher inspiradora, uma mulher forte. E a gente te agradece muito. Eu queria te passar agora para você falar suas considerações finais a respeito desse podcast. Gente, eu estou feliz de estar aqui com vocês. Eu confesso que eu estava com medão. Mas... eu também. Mas eu louvo a Deus. Sabe, e a gente fica muito feliz de ver que a obra do Senhor continua. Né? Da gente ver a juventude, ver pessoas na idade adulta e ver esse crescimento. Né? Que eu creio mesmo que Deus tem propósito para a Igreja Batista Menorá, né? Ele tem planos e passa, é uma tranquilidade a gente ver as coisas acontecendo, né? As pessoas crescendo, a gente sabendo ali, eles vão ser os próximos, Deus tem, é uma continuidade, né? Então a gente se sente feliz, né? Sabendo que Ele começou, é dele, por Ele, para Ele. Mas ele tem dado continuidade. Por quê? Porque a gente sabe da limitação, né? É normal, né? Faz parte da vida. Todos nós temos as nossas experiências e tem hora que você precisa abrir para o novo, né? Dar o espaço para que venham ideias novas, né? E cresça, porque nós estamos aqui e eu creio que Deus vai usar muito cada um de vocês, né? Nossa juventude, né? Os líderes, os pastores mais novos, né? Os futuros pastores, para dar continuidade, né? E a gente sabe que são dias difíceis, mas uma coisa guarde no seu coração, o Deus é o mesmo. É verdade. Para cada momento, ele tem a solução. Aquilo que precisava quando nós éramos adolescentes, quando nós éramos jovens, é diferente do que eles precisam hoje, mas o Deus é o mesmo. E Ele é Pai, né? Então, obrigado por essa oportunidade de compartilhar. Deus abençoe cada um de vocês, da juventude, esse canal da juventude aí, que eu sei que vai alcançar. Eu sei que vem tempo novo, né? O Senhor está dando estratégias novas e bora lá, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui, ó. Esse menino aqui, quando era criança, ele morava... Sandro, esse menino meu aqui, marido, ó, gente. o Sandro, sabe esse menino que fez semana passada? Meu aí? marido. Quando ele era criança, ele ficava lá no fundo na minha casa, que ele morava perto de mim. Aliás, eu morava... nenhum dos dois mora mais no mesmo lugar. Ficava soltando pipa. Ô tia, pega o pipa aí. Eu falei, esse menino não tem o que fazer, eu tenho que cuidar da casa. Ô tia, vem buscar esse... Ô tia, caiu pipa aqui em cima. Mal sabia aí que, olha, onde que a gente ia estar depois de um certo tempo aí junto, servindo ao Senhor, né? Glória a Deus, Glória né? a Deus pela vida de Sandro também. Deus é fiel. E de vocês, cada um de vocês. Amo vocês. A gente também ama você, o AP. A gente ama servir na Igreja Batista Menorá e carregar esse legado todo, né, que tem sido deixado. É uma honra para nós. Vamos estar junto. Deus Glória abençoe. a Deus, gente. Então, chega ao final, mais um podcast. E é isso aí, Deus abençoe. Foi um prazer estar com vocês aí. E, de mulher para mulher, Marina! Precisava cantar, Rê. Não, cantar não. Não. Beijos.